Olá! Hoje eu vim falar sobre o que é cessão de direitos hereditários e como ela funciona. A cessão de direitos hereditários, ela é um negócio jurídico pelo qual uma pessoa que é herdeira ou legatária de uma sucessão, chamada de cedente, transfere a outra pessoa, chamada de cessionário, a sua parte na herança ou no legado, mediante um preço. Esse processo ele pode ocorrer de duas formas, da forma gratuita ou da forma onerosa. A gratuita ela ocorre quando o cessionário, aquele que recebe os direitos, não precisa pagar nada ao cedente, aquele que cede os direitos. É uma espécie de doação dos direitos hereditários. Existe também a forma onerosa, que ocorre quando o cessionário paga ao cedente um valor pelos direitos hereditários que estiver recebendo. Nesse caso, a cessão de direitos hereditários se assemelha a uma venda. A cessão de direitos hereditários, ela deve ser formalizada por meio de um contrato, que precisa então ser assinado por todas as partes envolvidas e na maioria das jurisdições ele deve ser registrado em cartório. Pode ser feita essa cessão antes ou depois da abertura da sucessão, ou seja, antes ou depois da morte do autor da herança. No entanto, existem algumas diferenças entre essas duas modalidades. A cessão de direitos hereditários feita antes da sucessão, antes da abertura do inventário, ela é chamada de cessão de direitos sucessórios futuros. Nesse caso, o cedente ele ainda não tem certeza se será ou não herdeiro ou legatário, pois depende da vontade do autor da herança, da sua sobrevivência até a sua morte. E além disso, o cedente ele não sabe nem qual será o valor ou a extensão da sua parte na herança ou no legado. Por isso, a cessão de direitos sucessórios futuros ela é considerada um contrato aleatório, pois envolve um risco para ambas as partes. Porque vejam, o cedente ele pode receber mais ou menos do que o preço pago pelo cessionário. E já o cessionário ele pode receber mais ou menos do que o valor pago ao cedente. A cessão de direitos sucessórios futuros, ela também depende de aceitação dos demais herdeiros ou legatários, pois eles, neste caso, podem exercer o seu direito de preferência na aquisição, então, dessa parte cedida, desde que, claro, eles paguem o mesmo preço ou ainda ofereçam condições mais vantajosas ao cedente. A cessão de direitos hereditários, feita após a abertura da sucessão e do inventário, ela é chamada, então, de cessão de direitos hereditários propriamente dita. E, nesse caso, o cedente ele já sabe que é herdeiro ou legatário, né? E sabe também a sua parte na herança ou no legado. Por isso, a cessão de direitos hereditários propriamente dita é considerada, então, um contrato comutativo, pois nesse caso não envolve risco para as partes. O cedente ele recebe o preço justo pela sua parte na herança ou no legado, e o cessionário recebe exatamente o que pagou ao cedente. A cessão de direitos hereditários propriamente dita, ela também não depende da aceitação dos demais herdeiros ou legatários, pois eles não têm direito de preferência nessa aquisição da parte cedida. A cessão de direitos hereditária, ela pode ser feita, então, por meio de um contrato particular ou por meio de uma escritura pública. No entanto, aqui vamos fazer uma diferença. Para que a cessão produza efeitos perante terceiros e possa, então, ser registrada nos órgãos competentes, né, que seria, então, registro de imóveis, no próprio tabelionato, é necessário que ela seja feita por escritura pública. A cessão de direitos hereditários, ela também está sujeita ao pagamento de impostos, como o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, e inclusive imposto sobre transmissão intervivos, o ITBI,
dependendo do caso. A cessão de direitos hereditários ela é uma forma de antecipar ou simplificar a partilha dos bens deixados pelo autor da herança, evitando então conflitos entre os herdeiros ou legatários. No entanto, ela exige cautela e orientação jurídica adequada, pois ela envolve questões complexas e delicadas. Uma boa tarde a todos.